ótima noite, eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, Ele que é digno de honra, de glória, de louvor e de exaltação, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ótima noite a todos vocês que estão chegando aí nesta live. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, tá bom? Deus é bom. Glória a Deus, vamos começar mais uma live nesta noite, agradecendo a Deus, agradecendo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. A todos vocês que estão aí acompanhando, uma ótima noite, que Deus abençoe aí, glória a Deus. A você que está entrando aí nesta live, compartilhe, tá? Não abra a sala de vídeo não, compartilhe. E aí, outras pessoas eu posso ver os comentários, enfim, é legal, tá bom? Deus abençoe a todos, vamos levar os nossos pensamentos aos céus, vamos orar a Deus, pedir ao Senhor e Salvador Jesus Cristo que possa nos abençoar nesta noite, que possa abrir o nosso entendimento, que possamos meditar na palavra do Senhor, porque Ele é bom, Deus é maravilhoso e continuamente o seu Espírito Santo está nos orientando na terra. Hoje, dia do pastor, hoje estamos comemorando o dia do atalaia, dia do pastor. Vamos orar por cada um, pedir a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa abençoar todos os atalaias, todos aqueles que o Senhor tem chamado, ó Pai, porque o Senhor chamou todos os homens para pregoar a Tua palavra. Em especial, o Senhor separou apóstolos, profetas, que está ali em Efésios 4. O Senhor tem separado homens para o aperfeiçoamento da Tua obra, Jesus. Ó Pai amado, que o Senhor possa, meu Deus e meu Pai, abrir o entendimento de cada um de nós e que possamos, meu Deus, transmitir uma palavra para que possa, ó Pai, mudar o conceito, mudar a vida de muitas pessoas, Jesus Cristo. Através dos homens que o Senhor tem chamado, através dos homens que o Senhor tem levantado na face da terra para anunciar a Tua sã palavra, o Teu sã evangelho de poder e de transformação. Espírito Santo de Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, uma ótima noite a todos. Vamos iniciando aí essa live, pode compartilhar em nome de Jesus. Hoje dia do pastor, estamos comemorando, parabenizar a todos os pastores, a todos os atalaias que anunciam a palavra de Deus, que pregam verdadeiramente o evangelho de Cristo, porque a palavra de Deus tem poder de mudar, de transformar o ser humano. Eu digo isso porque eu sou prova viva do poder da palavra de Deus, do poder do evangelho, Então eu quero dizer para vocês, abra os vossos corações, abra a sua mente, porque o Espírito Santo de Deus está aqui na terra. Jesus Cristo, ele diz que não nos deixaria órfãos, mas mandaria o Espírito Santo Consolador. Amém? Então que possamos ter esse discernimento, essa inteligência, porque Ele deu sim inteligência e discernimento aos homens, e que possamos pedir ao Espírito Santo de Deus que possa abrir cada vez mais o nosso entendimento. Amém, irmãos? Deus abençoe a cada um de vocês que estão chegando agora e vamos meditar na palavra do Senhor, vamos ler alguns versículos, vamos assim pedir a Deus discernimento e inteligência para que possamos transmitir a sã palavra do Senhor. Como já falei antes, parabéns a todos os pastores, a todos os atalaias, em nome de Jesus. Eu quero abraçar as pessoas de outras cidades, em nome de Jesus Cristo,
as pessoas até de outros países que vêm assistindo a minha live. Eu posto as lives depois no Facebook, no YouTube, no canal Edson Santana de Olho na Verdade. Então vocês podem se inscrever no canal, nosso canal, na verdade, e vamos lendo alguns versículos da Palavra de Deus, vamos pedindo a Deus discernimento, porque Ele é bom, Ele está cuidando de cada um de nós. Nesses dias, então, a certeza de que Deus, Jesus Cristo, Jeová Deus, está no controle de todas as coisas. Isso é maravilhoso. Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, é um versículo, embora hoje dia do pastor, alguns versículos na Bíblia, né, que vem exortar também os atalaias, que vem exortar também os profetas, os sacerdotes. Eu tenho lido alguns versículos da Bíblia e Jesus Cristo tem nos orientado acerca dos falsos profetas, quando ele diz assim: acautelai-vos, tenha cuidado dos falsos profetas, porque vêm em meu nome, mas são obreiros fraudulentos, são falsos apóstolos. E nos dias de hoje, Gerson, Deus abençoe a todos que estão aí acompanhando, né? Glória a Deus, deixa eu colocar aqui que aí eu vou vendo aí as pessoas, Clemilson, né? Que está aí, Clemilson Andrade, também Mac Cláudia, minha esposa, e todos que estão acompanhando. Então, nesses dias, Jesus Cristo, ele falou para os seus discípulos: olha, tenha cuidado com os falsos profetas, porque eles virão em meu nome, anunciando um falso Cristo. E hoje, nos dias de hoje, meus irmãos, é o que mais estamos vendo na televisão, na internet. São falsos profetas, são falsos pastores, são pastores fraudulentos, são obreiros fraudulentos, que a palavra de Deus diz que ultrapassa até o maligno, não é verdade? Então, que nós possamos ter cuidado, que nós possamos nos achegar a Deus através da sua sã palavra, dos seus ensinamentos, de suas doutrinas. Uma igreja, uma denominação que prega a verdade, que prega a Bíblia, né? Isso é muito bom para edificar o nosso espírito. Nosso espírito, ele é sedento da palavra de Deus. Quantas vezes acordamos tristes, abatidos, mas às vezes ouvimos alguém falar de Jesus Cristo, ouvimos alguém falar do poder de Deus e logo nos alegramos, não é verdade? Mauri, meu irmão, aí acompanhando, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, Deus tem levantado muitos homens na face da terra para apregoar a sua palavra. Mas o que nos entristece, eu falo isso porque eu estou no meio, eu sou obreiro da casa do Senhor, da igreja ali, Assembleia de Deus. Inclusive quero parabenizar o meu amigo Carlos, que parabenizou aí com essa caneca aí, ó, que maravilha. Aí fez o desenhozinho aí, né? Deve ser eu com a Bíblia, mas eu tô com um cabeção muito grande, viu, Carlos? Mas tá bom, glória a Deus. Então, meus irmãos, Deus tem levantado pessoas. E quando eu vejo e você vê pessoas que outrora andavam errado no mundo, né? Aí você vê hoje pregando a palavra de Deus com a Bíblia debaixo do braço. Aí muitas pessoas dizem assim: era torto, era ladrão, era traficante, era isso, era aquilo, e hoje está com a Bíblia. Melhor ele com a Bíblia do que com a metralhadora. Melhor ele com a Bíblia do que com uma arma. Você, não é verdade? Então eu vejo que a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, tem poder de transformar a vida das pessoas. Mas o que nos entristece, o que me entristece às vezes como obreiro, muitas das vezes, é alguns falsos profetas. E eu sou um camarada que eu tenho duas orelhas, louvado seja Deus, e ouço muito bem, e venho acompanhando os noticiários, venho acompanhando as falas de alguns pastores, e hoje eu e você nos deparamos com irmãos que outrora era tão diferente nas suas mensagens, pregava salvação, pregava transformação, tinha assim nós tínhamos na verdade um prazer em ouvir aquele irmão pregar a palavra de Deus. E hoje as coisas foram mudando e não sei o que acontece, que muitos deles deixaram de pregar a sã doutrina, a sã palavra de Deus. Então hoje é assim, a maioria das denominações, das igrejas pregam bênção, prosperidade, vitórias, você vai conseguir, você vai vencer. É claro, se eu e você estivermos ligados com Jeová Deus, com Jesus Cristo, nós somos vencedores. Nós iremos vencer as lutas, as diversidades, as dificuldades que está aí no mundo, como essa situação aí dessa pandemia. Então tudo isso faz com que eu e você nos acheguemos a Deus cada vez mais,
Porque nós temos essa certeza de que Jesus Cristo tem um plano de salvação na vida do homem. Embora esse levante de muitos homens que não pregam mais a palavra de Deus como era, e eu volto a dizer, hoje algumas denominações, algumas igrejas que vocês verem, que prega a palavra, que exorta o pecador, ela não tem ibope, meus irmãos, ela não tem ibope. As pessoas que frequentam essa igreja, os membros dessa igreja, diga-se de passagem, são bem poucos, são passados na peneira. Mas eu louvo e agradeço a Deus por essa minoria que ainda está sendo exortado, que ainda está sendo corrigido pela palavra de Deus através dos pastores, dos bons pastores, daquele que Deus levantou, e Deus se agrada, é claro, quando um pastor, quando um obreiro anuncia a sua sã palavra, porque a palavra de Deus tem poder de transformar. Mas o que me entristece e o que tira muitas pessoas às vezes da igreja, o que tira muitas pessoas às vezes do rol, do apisco, é exatamente essas vantagens que alguns pregam, que diz assim: olha, você vai conseguir, se você me der isso, se você fizer um sacrifício, se você fizer um voto, você vai conseguir. E muitas pessoas se frustram porque faz o voto, faz o propósito, e acaba não adquirindo aquilo que a pessoa almejava, aquilo que a pessoa desejava ter. Certo? Então alguns anunciam o evangelho de Deus como se fosse uma permuta, uma troca. Você me dá 100 e recebe 200, você me dá 1.000 e recebe 2.000. Então, pela nossa ânsia, eu vou falar como ser humano, pela nossa ânsia, pelo nosso desejo, pelo nosso querer, é claro que nós estamos sempre necessitados de algo, coisas materiais para suprir as nossas necessidades. Mas a palavra de Deus não é bem assim. A palavra de Deus, Jesus Cristo não faz permuta. Jesus Cristo não faz troca. Ou é ou não é. Aí eu me lembrei agora daquela mulher que foi pega em adultério, que alguns queriam apedrejar. Aí Jesus disse assim: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos aqueles saíram, porque todos nós somos pecadores. Se eu e você, ou você disser que não tem pecado, nós já estamos mentindo, porque nós somos pecadores. Nós somos descendentes do pecado. Então, meus amados e queridos irmãos e telespectadores que está aí assistindo, continue compartilhando, glorificando, é claro, e exaltando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que faz com que eu e você, às vezes, ficamos pensativos: será que vale a pena ir numa igreja? Será que vale a pena pertencer a uma religião, ao cristianismo? Ou ser crente, ou ser cristão, ou ser evangélico? Meus irmãos, eu digo a você, como prova viva, vale muito a pena, é muito louvável isso. Agora, o que acaba, às vezes, afastando as pessoas desse apisco, dessas igrejas, é justamente o comportamento de alguns atalaias, de alguns pastores, que Deus, eu tenho certeza que Deus tem chamado alguns, muitos, porque ele também disse que teria muitos homens indicados por homens. Então, nisso a gente tem que se ligar. E hoje o que tem muito é essa situação: homens indicados por homens, que aí pega a palavra de Deus, pega o evangelho e prega de qualquer jeito. Você está todo errado na igreja, eu estou todo errado na igreja, mas eles pregam que você e eu vou ser próspero, que eu vou ser um vencedor. Eu pergunto a você: como serei eu um vencedor? Como Deus vai me abençoar se eu estou errado? Se eu não estou agradando a Jeová Deus? Então, e as pessoas que saem às vezes da igreja, muitas pessoas que estão fora do apisco, que saiu da igreja, não querem conta mais com a igreja por conta de tudo aquilo que ouvia, E diga-se de passagem, manhã sempre diz assim: olha, na hora de pegar o passarinho não pode dizer show. Muitas das vezes tem camarada que vem com a lábia, com a conversinha mole, aquela coisa toda, abraça você, beija você. Quando você tá lá, aí pronto, aí tudo muda. Quando você passa a ser membro, aí tudo muda, O comportamento muda, aí já vem, sabe, aquela coisa. E tem uns que é claro que é para o bem da pessoa, Então, o que vale aqui é a palavra de Deus. O que vale aqui é o evangelho de Deus, que me confronta. Você está em pecado. Mas esses dias, lendo a palavra do Senhor e vendo essa situação que está no mundo, essa pandemia, esse coronavírus, essa questão política, a gente às vezes fica até,
eu não diria revoltado, mas fica sem entender a maioria das vezes o que é que está acontecendo no nosso Brasil, principalmente no Brasil. No mundo está acontecendo também, mas no Brasil, diga-se de passagem, que está mais aflorado ainda, né? O mau comportamento de pessoas que diz que temem a Deus. E eu lendo a palavra de Deus, ali na roça, meu pai sempre diz assim: meu filho, essas coisas estão acontecendo por causa dos profetas. E ele falando, eu, né? Será que... E papai não tem estudo, papai só foi 2 dias na escola praticamente, né? Ele sabe de coisas que alguém na universidade ou na faculdade não sabe. É meu velho pai, e manhã também, né? Então a Índia, a Zenilda, eu chamo ela Índia. Então, meus irmãos, o que acontece hoje na maioria das vezes? Papai diz assim: essas coisas estão acontecendo por causa dos profetas. E ele fala assim como se ele estivesse falando para mim, como se eu fosse culpado de alguma coisa. Aí eu pedi direção a Deus e digo: vou ler, vou procurar na Bíblia se tem alguma coisa que me inculpa, né? Se tem alguma coisa que faz com que eu seja, os pastores, os atalaias, os apóstolos, os profetas, né, seja culpado dessa situação. E eu gostaria de partilhar nessa noite um livro do profeta Oséias, né? E também do profeta Jeremias. Mas eu vou ler o profeta Oséias, que Deus chamou o profeta Oséias, louvado seja Deus, para exortar aquele povo ali de Israel. Porque assim, tem coisas que é favoráveis, tem coisas que os pastores pregam, muitos, que é para os dias de hoje, e tem coisas que já aconteceram, né? Talvez essa palavra aqui para um autodidata, um desses daí, que prega só benção, só grita, não é que a palavra de Deus proíbe a pessoa de gritar. Não, você pode gritar à vontade, você pode glorificar à vontade, você pode... Mas o que me traz atenção, o que me chama a atenção é os dias de hoje, o comportamento de alguns irmãos, sabe? Receba, eu tô vendo você com isso, eu tô vendo você com a chave, os profetas que hoje põem a cara no Facebook, você vai receber, eu vou liberar, porque eu vou liberar. Se eu sou um profeta, eu vou liberar o que para você? Se eu sou um atalaia, se eu sou um pastor, eu vou liberar o que para você se você tá todo errado? O que é que eu vou liberar para você? Eu não sei nem da sua vida, como é que eu vou liberar uma bênção para você? Mas não, esses irmãos, esses homens, né, que eu não vou nem chamar de falsos, que só Deus é que vai julgá-los, eles oferecem essas coisas a você, a mim e a você, através das redes sociais, através da televisão. Eu tô vendo você, você vai receber a benção. Você vai receber a benção. Eu profetizo na sua vida que você receba a benção, mas para isso conserte os seus caminhos. Se arrependa dos seus pecados e das suas transgressões. É isso que Deus quer que eu e você façamos, nos arrepender dos nossos caminhos, dos nossos pecados, das nossas transgressões. Então como é que eu vou receber a bênção se eu estou todo errado? Mas não, quando se prega essas coisas na igreja, as pessoas ficam, sabe, não gostam. As pessoas não gostam de ser exortado. Eu me lembro que antes de me converter, eu ia nas igrejas e parece que tinha alguém que fofocava os pastores, contava a minha vida. E eu chegava lá, o pastor ficava falando da minha vida. Eu falei: mas quem foi que falou? Tanto é, meus queridos e amados irmãos, que eu não aceitei a Jesus Cristo aqui na minha cidade, não. Não aceitei aqui. Se eu ia numa igreja, louvado seja Deus, há 10 anos atrás, né, eu ouvia um pastor pregar, falava da minha vida, do meu comportamento. Rapaz, quem foi que falou isso? Ia na outra igreja da mesma forma. Falei: já sei, não vou aceitar Jesus Cristo aqui em Itatinga, vou aceitar em outra cidade. E assim aconteceu. Mas o que é que acontece? Eu não sabia. É o Espírito Santo de Deus que usa o homem. Deus ainda continua, irmãos, apesar de nossas falhas, Deus ainda continua usando o homem na terra. Deus continua, eu acredito verdadeiramente que Deus continua usando o homem na terra. Para quê? Para anunciar as boas novas, para anunciar a palavra de Deus, para anunciar o evangelho de transformação em nossas vidas. Amém? Oséias 4, o profeta Oséias diz assim: Israel e Judá são ameaçados com castigo por causa de sua impiedade a ignorância e a malícia do povo. É epífroca do texto.
Aí diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor Jeová Deus tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalicam a prejudicar, a mentir, a matar, a furtar, a adulterar, a homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que mora nela se desfalecerá, com os animais do campo, com as aves do céu, até os peixes do mar serão tirados. Todavia, diz a palavra de Deus aqui no 7, Oséias 4:7, como eles multiplicam, como eles se multiplicam contra mim e pecam, eu mudarei a sua honra em vergonha. Quantas pessoas, irmãos, quantos profetas, quantos atalaias estão exortando aquele povo? Aí eu pergunto a vocês, hoje, o que é que está acontecendo no nosso Brasil, meus amados? O meu povo foi destruído, no versículo 6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da minha lei, da lei do Senhor teu Deus. O que está acontecendo hoje, meus irmãos? É exatamente isso que está escrito na palavra de Deus. Então muitos irmãos, nos dias de hoje, estão deixando de pregar a palavra de Deus, certo? Muitos irmãos hoje estão deixando de pregar o evangelho de transformação, de arrependimento. Esses profetas aqui, esses pastores, esses sacerdotes, Jeová Deus estava rejeitando eles porque eles não estavam pregando a palavra. Ele estava enganando o povo, deixando o povo viver de qualquer jeito, como bem quisesse, Como nos dias de hoje. O importante é ofertar e dizimar. Fazendo isso, você pode andar errado aí do jeito que quiser. Você pode ter 2 mulheres, você pode ter um amante, você pode ser cachaceiro, você pode fazer qualquer coisa errada que não condiz com a palavra. Mas você ofertando e dizimando tá bom demais. Eu falo isso porque eu ouvi um falar que a oferta, o dízimo podia vir de onde vier, que ele consagrava no altar. Imagine. Então, quando eu leio a Bíblia, eu fico pensando, o que é que esses irmãos estão fazendo com a palavra de Deus? Será que Deus é um Deus de troca? É um Deus de permuta? Deus se ira sim. E essas coisas que estão acontecendo nos dias de hoje, é por causa de quem? Eu posso afirmar a vocês, é por causa dos profetas, é por causa sim dos atalaias, é por causa sim dos falsos pastores, dos falsos mestres, que não pregam a verdade. E você acha que Deus está satisfeito? Jeová Deus está satisfeito? Homem casando com homem chama casal de pastores, assim como mulheres também, com as mulheres também estão no púlpito. Tem igreja que você não sabe se é uma igreja, se é um clube, se é um centro de macumba, se é, não sei, você não sabe o que é, mas estão com a Bíblia na mão. Aí eu pergunto a vocês, você acha que Deus está satisfeito com um tipo de gente desse? Eu vou mais além. O profeta Jeremias, no capítulo 15, disse assim, olha, Deus falou ao profeta Jeremias, disse-me, porém, o Senhor. Jeremias disse, que o Senhor disse a ele, disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria minha alma com este povo, lançai-o diante de minha face e saiam. E será que quando disseres, para onde iremos? Para onde iremos? Dirás, assim diz o Senhor, os que para a morte, os que para a espada, para a espada, os que para a fome, e os para o cativeiro. Por quê? Porque os visitarei com os 4 gêneros de males, diz o Senhor, com a espada para matar e com os cães para arrastarem, e com as aves do céu e os animais da terra para os devorarem. Certo? Tu me deixaste, diz o Senhor, o mesmo que ele falou lá em Oséias. Tu me deixaste, diz o Senhor, e voltares atrás, por isso estenderei minha mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de me arrepender. O
que está acontecendo nos dias de hoje, meus amados? É exatamente isso que o profeta Osés e o profeta Jeremias vêm narrando para mim e para você. Quando ele diz que não adianta Moisés e Samuel se puser diante dele, porque Moisés orava a Deus, né? Orava a Deus pelo seu povo. O Samuel oferecia sacrifícios, holocaustos ao Senhor em favor do povo. Mas Deus disse que mesmo assim não ouviria, ou não ouvia o clamor de Moisés e de Samuel. Assim como ele falou com Osés também. É isso, meus irmãos. Eu e você, nós temos que nos ligar na palavra de Deus. Nós temos que observar a palavra de Deus. Sabe? A igreja do Senhor é eu e você. Nós somos a igreja do Senhor aqui na terra. Não é simplesmente as quatro paredes, não. Não. Eu e você somos templo do Espírito Santo de Deus. E eu vejo muitas pessoas hoje tristes, sem querer ir numa igreja, sem querer frequentar uma igreja, sem querer fazer parte da membresia de uma igreja por conta desses comportamentos. Por conta desses atalaia, desses pastores, desses profetas que hoje estão vendendo, negociando a palavra de Deus. É isso que está acontecendo. Eles estão vendendo, fazendo da palavra de Deus negócio. Aí eu pergunto a vocês, sempre com a pergunta: vocês acham que Deus, Jeová Deus, Jesus Cristo, está satisfeito com os homens que ele levantou, que ele chamou na terra para anunciar a palavra de Deus para mim e para você? É isso que está acontecendo. E muitas das vezes as pessoas se afastam, as pessoas não querem, Valdir? Glória a Deus, Deus abençoe a todos que estão assistindo, eu estou vendo aqui, Deus é bom. Então, é isso que Deus quer que eu e você façamos, a vontade dele, a vontade do seu Filho amado Jesus Cristo, anunciando a sã palavra de Deus, anunciando o evangelho que tem poder de transformar vidas. Mas não, hoje eles fazem um mega evento e aí ilude as pessoas a dar o relógio, a dar o celular, a dar até o sapato, a roupa. Aí, irmãos, é isso que está acontecendo. Então, bem fala o meu pai, essa situação que está acontecendo, o meu coroa ali na roça, é por conta dos falsos profetas, dos falsos pastores, dos enganadores, daqueles que Deus não está satisfeito com ele e a ira do Senhor então assola a terra. Deus se ira. Deus, ele faz o que ele quiser, se ele é Deus. Ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Aí tem alguns irmãos que vai para a igreja e diz que vai determinar que Jesus Cristo faça isso e aquilo na vida da pessoa. A pessoa não manda nem em casa, irmãos. Não tem moral nem de exortar um membro da família. Imagine cobrar algo a Jesus Cristo. Mas está escrito na Bíblia, irmão. Fazei prova de Deus. Fazei prova de Deus. Está escrito na Bíblia. E como é esse fazer prova de Deus? Pois bem, quando você e eu estudávamos, a professora fazia o quê? Fazia um exercício para ver se eu e você estávamos aptos a fazer a prova. Então eu fazia o exercício. Se eu tirasse 9, se eu tirasse 8, se eu tirasse 10, é claro que eu estava apto a fazer a prova. Então eu fui aprovado. Aí vocês acham que com Deus não é diferente? Ele faz prova de mim e de você. Como é que eu e você estamos andando? Então, como eu e você estamos andando, ele diz: fazei prova de mim. Porque ele é justo e ele é fiel. Ele é justiça, ele é poder. Mas alguns irmãos não. Acham que é assim: eu vou dar uma oferta, eu vou dizimar, eu vou vender minha casa e vou dar à igreja, eu vou dar a tal denominação e eu vou ter um apartamento, eu vou ter um carro importado. Aí as pessoas, quando se frustram, não conseguem isso, aí pegam uma reta escavadeira e vai querer derrubar a igreja. Tá aí na internet aí. É isso, irmãos, que acontece. E muitos profetas, muitos pastores, muitos atalaia mudaram a sua pregação. Tem DVDs aí de pastores, tem vídeo de pastores há 10 anos atrás. Assista hoje para vocês verem a diferença e façam uma comparação. Eles mudaram, pastores que antes não falavam em prosperidade, não falavam nessas coisas. Hoje não, hoje o que eles querem é o seguinte: já que o povo é ambicioso, já que o povo é usurável, a verdade é essa.
Vamos induzir cada vez mais o povo a ser usurável, ser ambicioso. Então vamos começar a pregar essas coisas aqui. Porque uma igreja que prega o que eu estava falando antes, que prega salvação, que prega transformação mesmo do caráter da pessoa, não tem ibope não, irmãos. Não tem ibope. Então o que acontece nos dias de hoje? É exatamente isso. Deus está irado. Eu acredito que Deus está irado com muitos desses que ele mesmo o chamou e que hoje o rejeita. E por causa da maldição, por causa do pecado, por causa da usúria, da ambição, todos nós estamos sofrendo. Veja aí como é que está essa situação. Veja aí como é que está essa situação do coronavírus. É o que se fala. É política e coronavírus. É o que se fala hoje no Brasil, no mundo. Entende, irmãos? Irmãos, o senhor está falando, pregando contra os pastores? Não. Tem muitos homens de Deus. Tem muitos homens que foram chamados por Deus, que são chamados por Deus. Mas eles deixam o caminho, eles deixam a sã palavra de Deus. Eu conheço, e você que está aí do lado, você conhece? Pastor, autodidata, homem de Deus, pregava possantemente, todo mundo gostava da voz dele, atraía multidão, foi traído, casou-se, Casou-se e hoje traiu a esposa. Entende, irmãos? Aí eu pergunto a vocês, Deus está satisfeito com esse tipo de sacerdote que ele levantou? Se o cara já sabe, aí vem e põe a culpa no diabo. Porque foi o diabo, não sei o quê. Aí eu lembro de Eva. Eva estava lá no paraíso. Vocês lembram disso, né? Está escrito em Gênesis. Eva estava lá no paraíso. O Satanás chegou para Eva e disse: olha, come da fruta. Essa fruta é boa. Essa fruta você vai ficar sabendo o que é certo, o que é errado. Você vai conhecer o bem e o mal. A fruta é bonita, a fruta é agradável. Deus diz que não é para comer, não. Mas coma, ele não quer que você... não coma para você não ser igual a ele. A serpente pegou a fruta e deu a Eva para comer? Não, ela que chegou lá e pegou. Comeu. Quando vem o Adão de lá para cá, ela oferece a fruta a Adão. Adão vai lá e come. Aí hoje o que é que acontece? Os irmãos, os atalaia, muitos dele, porque o Satanás não sei o que. Antes do diabo, antes dele, tem eu e tem você. Tem um homem, tem a carne. A nossa carne é contra o quê? Nós estamos guerreando todos os dias contra os desejos da carne para não pecar. Se eu sou cristão e você é cristão, você está guerreando todos os dias contra o quê? Os desejos da carne. Mas foi Satanás que fez. Satanás só não, você também, que deu tempo você se arrepender. Aí você vê uma bagunça no meio da igreja. As pessoas tudo triste, né? Pessoas que confiavam, porque assim, tem pessoas que ela tem assim uma fé tão grande, uma ligação tão grande com o pastor, com o diligente, com o profeta, com o apóstolo, que elas esquecem até de Jesus Cristo. Então quando a pessoa erra, pronto, é como se Deus tivesse errado. É isso mesmo que acontece. É como se Deus tivesse errado e Deus não erra. Jesus Cristo não erra. Somos nós, homens miseráveis, pecadores, é que erramos perante o Senhor, é que pecamos perante o Senhor, né? Porque muitos homens, é claro, e mulheres, já sabem o que é que vai acontecer. Então em tudo aquilo que eu penso, em tudo aquilo que você pensa de errado, dá tempo eu e você se arrepender. E não se arrepende por quê? Porque o desejo da carne é maior. O desejo da carne sufoca o espírito. Então vai lá e peca, vai lá e adultera, né? Vai lá e rouba, vai lá e se droga, vai lá e bebe. É isso, irmãos. Então a palavra de Deus diz o quê? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Deixa eu falar essa verdade aqui para os irmãos. Eu me considero um sem poder perante Satanás. Eu não tenho poder, sabe? Eu não tenho poder. Mas eu faço o quê? Eu me achego a Deus. Eu me abraço com Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Porque eu sei que ele tem poder de destruir e derrotá-lo. Aí você vê hoje muitos crentes, é porque eu piso na cabeça da serpente. Você tem poder de pisar na cabeça da serpente. Pisa na cabeça da serpente. Vai pisar. Está escrito lá na Bíblia, se você ler a Bíblia direitinho,
O próprio Deus disse a Eva, Jeová Deus disse a Eva: olha, vai ter filho com dor, vai ser assim, 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 e da tua semente vai nascer um que vai pisar na cabeça da serpente. Porém, a serpente o ferirá no calcanhar. Estava falando de Jesus Cristo, porque Deus tem planos e projetos para a humanidade. Agora, muitas das vezes os atalaias de hoje não pregam. Imagine você, imagine eu. Se eu e você partirmos, morrer, amanhã ou depois, ou qualquer hora, você vai para onde? Sua alma vai para onde? Você já pensou nisso? Eu já falei isso antes. Não, mas os pastores, a maioria hoje quer encher seu ego. Você vai conseguir, você vai ser próspero e o diabo não prevalecerá contra a igreja do Senhor, porque o que Deus tem vai ser seu. Deus tem sim, mas o que Deus está falando, o que Jesus está falando, tudo que Jesus falou, 99% do que Jesus falou, não estava ligado na terra não, estava ligado no céu. Mas talvez para mim, para você, não precisa. Para que eu quero agora uma coisa que eu nem vejo? É isso que está escrito, né? Para que eu quero agora uma coisa que eu nem vejo? Eu quero aquilo que é palpável. Eu quero um carro do ano, eu quero uma mansão, eu quero um iate, eu quero um navio, eu quero um avião, que é para eu mostrar aos outros que não é crente, que eu sou abençoado, que eu sou melhor do que você. E fica tirando chacota de um que não tem nada. Tem uns que tiram sarro, eu digo isso porque eu já vi. Eu estou falando o que eu já vi. Tinha um pastor aqui que ele andava de bicicleta para lá e para cá. E tinha muitos que dava risada da cara dele. É como se dissesse assim: não está entrando nada, né? Não está entrando nada lá. E muitos, agora época de política, você sabe o que é que faz? Você não sabe não, né? O que é que faz? Negocia a igreja com um candidato. Aí vocês ficam: meu pastor, minha pastora. Negocia você, a igreja toda com o candidato. Aí fica fazendo propaganda do candidato, né? Que é para induzir você a votar naquele que ele está indicando. Aí eu pergunto a você, o que está escrito em Oséias, Deus está satisfeito em Jeremias também? Deus está satisfeito com um tipo de homem desse? Você acha mesmo que Deus, o terrível em poder, está satisfeito com esse tipo de atalaia? Com esse tipo de homem que ele chamou para pregar a palavra? Eu creio que não. Eu creio que não. Tem uns que eles fazem o seguinte: eles inventam campanha todo dia. Inventa campanha e mais campanha. Eu nem sei acho que nem tem esse nome na Bíblia. Eu nunca vi falar. Aí a campanha todo dia. E todo dia a pessoa tem que levar o tanto, que é para depositar lá, para ser abençoado. Tem gente, irmãos, tem gente que não tem condições de dar, sabe, 10 reais. E fica com receio até de ir para o culto. Porque lá foi levantado a seguinte questão: para você vir, você tem que contribuir com 10 reais. 50, né? Aí eu pergunto a você: Deus está satisfeito com esse tipo de sacerdote? É por isso que essas coisas estão assolando a terra. É por isso que o mal está triunfando na terra. Porque as pessoas, nós estamos cegando o entendimento daqueles que são simples, né? Nós, que eu digo, é os falsos, os homens estão cegando o entendimento do povo, distorcendo a palavra de Deus, e o povo vivendo de qualquer maneira. O povo vivendo de qualquer maneira. Porque tem gente que é assim. Tem muita gente que é assim. Quer viver de qualquer maneira. Quer pregar a palavra de Deus de qualquer maneira. Acha que dando uns pulozinhos, falando xiricante lá de blas de coverraia, pulando, gritando, cuspindo, pulando, saltando, que isso é poder. Isso é poder, que isso é unção do Espírito. Se o Espírito Santo de Deus já disse que o Espírito é santo, santo e santo, então tem um monte de coisa errada no nosso meio, meus irmãos. Um monte de coisa errada em nosso meio. Mas é eu e você que vai consertar? Não, simplesmente nós não vamos dar ibope a essas coisas. Simplesmente nós não vamos participar dessas coisas, porque então eu estaria sendo, como que se diz, apoiador dessas situações, desses falsos, desses homens que mudaram a sua palavra, que querem mudar. Eles estão querendo cada dia mais mudar a palavra de Deus. É isso. Então as pessoas preferem o quê?
As pessoas preferem o quê? Porque tem gente que é assim, vai para a igreja, diz que é cristão, mas continua fazendo tudo aquilo que o mundo faz. Tudo aquilo que o mundo faz. Ah, irmão, então tem que viver isolado, não precisa de mais ninguém? Não, nós estamos sempre precisando um do outro. Agora eu não vou me conformar com as coisas erradas. Não, e também não vou ser participante das coisas erradas, achando que eu estou agradando a Deus. Não, de forma alguma. Então há um grande engano no nosso meio acerca dessas palavras, dessas mensagens que muitos estão pregando. Mas eu louvo e agradeço a Deus pela vida de muitos homens que continuam ainda pregando a palavra de Deus, pregando a sã doutrina de Jeová Deus. Tem muitos ainda, tem muitos. Talvez aí perto da sua casa tenha uma igrejinha que tem 2, 3 pessoas. Presta atenção, tem duas ou 3 pessoas, ou 5. Aí você olha assim, nessa igreja não vai ninguém. Mas não é que não vai ninguém, é que o irmão que está lá, ele está pregando a palavra de Deus. Ele está pregando a palavra de Deus, mas o povo não quer ouvir mais, sabe, a verdade. Então ele vai para onde? Ele vai para um lugar que o pastor está lá gritando, pulando, salteando e dizendo que vai receber a benção. Então é melhor o pecador ir para lá, que lá vai receber a benção, não precisa nem se consertar para receber a benção. É isso que está acontecendo nos dias de hoje, certo? Mas eu louvo e agradeço a Deus. Eu volto a repetir, de muitos homens de Deus, né? Às vezes olhamos assim, eu olho assim para alguns pastores e digo assim, meu Deus, como esse irmão mudou. Antigamente ele pregava que era uma bênção, a gente chorava, se emocionava, né? Havia ali um confronto carnal com espiritual, né? E a pessoa se rendia a Deus, se rendia ao Espírito Santo de Deus. Quantas vezes já aconteceu isso comigo? Eu lembro que um dia, eu vou finalizar aqui em nome de Jesus, eu cheguei na casa de um irmão e quando eu abri a Bíblia, ali no profeta Ezequiel, né, que ele mandara profetizar contra os pastores, eu chorei tanto. Aí ele disse assim, por que tu chora? Eu falei, rapaz, sei lá, eu sinto algo assim que eu não sei nem te explicar, né? Eu não sei nem te explicar. Ezequiel 34, né, que Deus manda profetizar contra os pastores infiéis de Israel. E eu choro quando eu vejo o que é que um verdadeiro pastor tem que fazer e muitas vezes não faz. É isso que está escrito aqui em Ezequiel. Bial, Deus abençoe. Então é isso, meus irmãos, nós temos que ouvir a palavra de Deus, dar crédito à palavra de Deus e não ficar ouvindo blá blá blá, que você vai ser assim ou que você vai ter isso e você continuar todo errado. Não tem como Deus abençoar alguém que não obedece. Você, por exemplo, você tem um filho, aí ele te pede algo, mas ele não lhe obedece em nada, você vai dar? Não, você vai dar algo a ele? O que ele quer? Não vai, porque o filho é desobediente. Assim é Deus. Você acha que Deus vai me dar algo se eu estou todo errado? Para que ele vai me dar? Para quê? As pessoas não vão nem saber que foi ele que me deu, pelo meu comportamento. Então o que é que Deus quer? Um conserto. Nos dias de hoje, Deus quer um conserto com o povo. É aquilo que se pregava no início, né, da pandemia, que era aquela, você só ouvia os profetas falarem nisso. 2 Crônicas, 7:14, se não me falha a memória. Você só ouviu o povo falar nisso. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, eu ouvirei do céu e sararei a terra. Você está vendo alguém fazendo? Nós fazemos isso às vezes momentaneamente, irmãos. Quando as coisas estão difíceis, quando as coisas estão ruins, aí corremos, vamos orar, vamos para a igreja, vamos pedir a benção, vamos pegar o óleo ungido, vamos buscar a rosa ungida, o bloco, o tijolo, a colher, a vassoura, a lâmpada. É isso que acontece. Então os profetas, os apóstolos de hoje, né, os obreiros, os homens que Deus levantou para anunciar a palavra, eles vão em cima daquilo que vocês estão necessitando, igual os políticos. O que é que você está necessitando? Eu quero 10 blocos, eu quero 1 milheiro de bloco. Pronto, dá. É a mesma coisa eles estão fazendo. Uma grande diferença, eles não dão. Eles dizem que Deus vai dar. É isso, estão negociando a palavra de Deus. Estão fazendo permuta com a palavra de Deus. Aí você vem me dizer que Deus está satisfeito com esse tipo de gente.
Mas mãe, por que todos nós sofremos? Não sei, só Deus que sabe. Todo mundo tem que pagar o seu preço. Todo mundo tem que pagar o preço. Todo mundo sofre. Não é assim? Quando um justo governa, todo o povo vive bem. Quando um ímpio governa, todo o povo vai mal. Mesma coisa, é a mesma coisa. É? Então é isso, meus queridos. Que possamos pedir a Deus que abra o entendimento daqueles que têm um chamado para ser um pastor, para ser um profeta, né? Que venha falar a verdade de Deus. Quando eles estiverem pregando, vocês ficam intercedendo. Deus, usa ele, toca nele para que ele venha falar a verdade. É isso que nós precisamos orar. A minha oração na minha igreja é essa. Quando o irmão está lá pregando, quando alguém sobe no púlpito para pregar, Deus, ajuda aqui essa irmã, ajuda esse irmão, abençoe ele, que ele pregue a palavra do Senhor. É isso, meus irmãos. É isso que tem que acontecer no nosso meio, né? Eu poderia estar pregando aqui outra palavra, outra mensagem, mas a que Deus tocou em meu coração, mesmo sendo hoje dia do pastor, é essa que está em Oséias 4, que está em Jeremias 15, que é uma verdade que nós estamos vivendo nos dias de hoje. É a verdade que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Mas ouvir a verdade, eu tenho pensado por alguns irmãos. Hoje, a mentira está tendo mais valor para alguns do que a verdade. Ah, irmão, tá sim. Porque se eu falar a mentira, aquele meu ouvinte que está sabendo que eu estou mentindo, ele vai estar aprendendo comigo. E ele vai dizer assim: eu estou aprendendo a mentir com o Edson e lá na frente eu vou ter vantagens. Eu vou ganhar, eu vou lucrar. Então eles se apossam da mentira e aí induz outras pessoas a ser mentirosas também, a mentir e também andar errado também. E aí vai elastrando isso no mundo, isso no Brasil, no modo geral. Então eles estão fazendo o quê? Mudando a verdade de Deus. Tentando, na maioria das vezes. E diga-se de passagem que está tendo até sucesso. Por quê? Porque Deus já, às vezes nos abandonou. Mas alguns têm os seus seguidores, têm os seus adeptos, têm os seus fãs. Então o que acontece? Está a igreja lá, cheia com 30, 40, 50, 200, 300. É isso. De adoradores daquele pastor, de adoradores daquela levita. Mas estão adorando a Deus? Estão fazendo a vontade de Deus? De Jesus Cristo? Não. Não. Mas cabe a mim e a você ter o discernimento de espírito, ter o discernimento de Jeová Deus. Para quê? Para que eu e você tenhamos entendimento da palavra de Deus. Às vezes eu falo assim para alguns irmãos, digo assim: rapaz, por que você, Bial, Deus abençoe, por que você não vai na igreja, rapaz? Por que você não está participando da igreja? Não vai louvar a Deus? Às vezes fica: não, eu não quero conta com igreja. Alguns falam assim para mim: eu não quero conta com igreja não, irmão. Eu temo a Deus, eu faço minha oração em casa, mas eu não quero conta com igreja. Porque às vezes chega lá na igreja, aí o que acontece? O irmão dá logo um cargo, a pessoa chega na igreja com 15 dias, um mês, dá logo um cargo. Aí o irmão quer mandar, o irmão quer pular, o irmão quer cantar, o irmão quer pregar. Aí quando o pastor vê que o irmão tá demais, vai lá e fecha o cerco. Aí o cara não gosta, aí sai da igreja. É homem, é mulher. Quando você vê alguém falando mal da igreja, pode observar que alguma coisa assim aconteceu. Ou às vezes quer ser mais do que a mulher do pastor, quer mandar mais do que a mulher do pastor. Aí sai falando mal da igreja. Você poderia falar mal do pastor, que lhe maltratou, da pastora, não da igreja, que a igreja somos nós. Mas o desentendimento é tão grande que sai falando da igreja. A igreja é todo o povo, é todo o corpo. Não é só uma pessoa, não. Você pode falar mal daquele, mas não da igreja. Aí tem uns aí que diz assim: porque não pode falar mal do pastor. Mas ele faz uma confusão, como ele é autodidata, conhecedor. Ele diz que não pode falar mal, que o obreiro, que ninguém pode falar mal do pastor, que é um ungido de Deus, é um separado de Deus. Aí ele vai falar mal do outro. Ele pode, eu não posso não, né? Sabe por quê? São verdadeiras raposas. São verdadeiros lobos devoradores. É isso que muitos são. É isso que muitos são.
Mas eu e você que estamos pertencendo ao corpo de Cristo, à igreja de Cristo, nós olhamos essa situação e ficamos até assim, abismados. Mas por quê? Porque essas coisas têm que acontecer no nosso meio. Essas coisas têm que acontecer. Reginaldo Andrade, Deus abençoe, né? Alex também, glória a Deus. Glória a Jesus Cristo. Deixa eu ver aqui os irmãozinhos aqui. Gerson, glória a Deus. Gil, Deus abençoe, Gil. Não está passando aqui. Neto, né? Também aí acompanhando a gente. Vaguinho, Deus abençoe. Elza Pinheiro, Deus abençoe, Elza. E todos vocês que estão aí. Então, meus queridos e amados irmãos, tá desse jeito hoje a obra de Deus. Tá desse jeito a obra do Senhor. Tá desse jeito, né? E as pessoas não querem participar. Deixa eu falar essas verdades, aproveitar esse dia, esse momento, né? Eu tenho alguns irmãos, alguns amigos que eles não querem conta e ir para a igreja. Você sabe o que acontece? Às vezes tem lá um saldo na igreja, no cofre da igreja, irmão, vamos comprar de cesta básica e dar ao povo. Não pode não. Aí o pastor vai lá e aumenta o salário dele. É isso que acontece. Estourou um pneu do carro, põe logo os 4. Põe logo isso aí. Por quê? O dinheiro não é deles. O dinheiro não é deles. Né, Marceliano Oliveira? Deus abençoe. O dinheiro não é deles. Então o que acontece? Ele não está nem aí. Eu e você não. Quando nós suamos, a mão está aqui cheia de calo, ó. A sua também. Então você valoriza aquilo que você tem através do seu suor. Eu não estou falando de todos, mas eu estou falando da maioria, que hoje está assim. Hoje está assim, nessa questão de prosperidade, de bênção, disso e daquilo, e nós crescemos a ambição, a usúria, para inclinar-se para esse lado, fazer troca, fazer permuta com Deus. E aí o que acontece? Às vezes o irmão está lá, trabalha, oferta, dizima, mas ele vê como é que o irmão gasta o dinheiro, ele vê como é que o irmão gasta. Aliás, porque nesses dias de hoje de coronavírus eu não vejo ninguém se separar para abrir mais igreja. Deu uma paradinha, não foi? Deu uma paradinha esses dias. Parou esses dias. Sabe por quê? As pessoas não estão querendo ir para a igreja. As pessoas não estão querendo ir para a igreja. Com medo às vezes do irmão, da irmã, que não sabe se está com coronavírus ou não. Aí não vai para a igreja. Às vezes vão para os bares, muitos, outros vão para o supermercado, outros vão para um monte de lugar, mas para a igreja não vão, não querem ir. Não querem ficar 1 hora, 2 horas assistindo um culto, assistindo. Vocês, louvado seja Deus porque vocês estão aqui. Vocês podem assistir amanhã ou depois, pausar, assistir a metade, depois assistir outra metade, e assim vai. Mas às vezes na igreja não, a gente fica inquieto, irmãos. Eu digo isso por mim, quantas vezes eu chegava na igreja e ficava inquieto. É o inimigo usando minha carne para que o meu espírito não permanecesse ali, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a boa mensagem. É isso. Porque tem duas questões. Às vezes você quer sair logo porque não está gostando de nada, está tudo fora. E às vezes você quer sair porque está tudo certinho. É assim que acontece. Amém? Então, Deus, eu acredito que Deus, Jeová Deus, não está satisfeito com muitos os atalaias que aí está. Com muitos os pastores que aí está. Apesar de hoje estamos comemorando o dia do pastor, porque ele mesmo chamou uns, diz a palavra do Senhor em Efésios, ele chamou uns para profeta, outros para apóstolo, outros para evangelista, outros para pastores, todos eles para o aperfeiçoamento da obra de Jesus Cristo. Da obra de Jesus Cristo. Da pregação, da mensagem. Mas estão distorcendo a palavra de Deus. Estão distorcendo a palavra de Deus. Eu poderia aqui estudar, ter muitos cursos para falar bonito para você, mas eu falo com simplicidade, porque a palavra de Deus é esta simplicidade. Foi por isso que ele chamou homens simples para pregar a palavra dele. Foi por isso que ele chamou pescadores, ele chamou aquele povo ali para pregar com simplicidade a palavra dele, para que eu e você pudesse entender. É isso que acontece. Amém? Louvado seja Deus. Deixa eu finalizando em nome de Jesus. Amanhã não terei, quarta-feira em nome de Jesus, mais uma live em nome de Jesus. Amém? Então,
vocês anunciam aí, né? Que quarta-feira, em nome de Jesus, eu vou pedir uma palavra ao Senhor, vou estar meditando a palavra do Senhor, mas desde já eu louvo e agradeço a Deus pela vida de todos os pastores, daqueles que pregam verdadeiramente a palavra de Deus, porque eu sei que tem muitos homens e mulheres de Deus, eu digo isso porque eu sou prova disso, certo? Eu louvo e agradeço a Deus porque muitas pessoas são usadas por Deus, né? Muitos homens são usados por Deus, né? Sabe, a palavra de Deus, o evangelho de Deus tem poder de transformar a vida do homem. Então que o Senhor Deus possa ter misericórdia desses irmãos que Ele chamou e que estão aí ludibriando, enganando o povo, estão mudando os seus caminhos, porque a palavra diz que a honra deles serão mudadas em vergonha, serão transformadas em vergonhas. É só você ler. Lê Oséias 4. Lê Oséias 4. Lê Jeremias 15, que vocês vão ver a palavra do Senhor. É a palavra de Deus. Não deixe-vos enganar. Aliás, quando os apóstolos de Jesus perguntou, louvado seja Deus, Senhor, quando saberemos que o Senhor está prestes a voltar? Ele fez um alerta, disse, olha, não deixe enganar vocês, porque virão muitos em meu nome. A primeira alerta de Jeová Deus, de Jesus Cristo, louvado seja Deus, não deixe ser enganado, não se engane. Deixa eu me ver aqui, em nome de Jesus. Deus é maravilhoso, irmãos. Jesus Cristo, tem planos em nossas vidas. Pena que muitos estão querendo tirar eu e você do foco. Principalmente nesses dias, querendo tirar eu e você do foco da palavra de Deus. Para quê? Para nos enganar, né? Para nos enganar, para fazer com que eu e você sejamos tragados, né? Pelos laços perniciosos que eles armam para enganar o povo. É isso que acontece. Então eu e você devemos ter o Espírito Santo de Deus. Eu e você devemos ter o Espírito Santo de Deus. Jesus respondendo disse, olha, tenham cuidado, que ninguém vos engane. Em Mateus 24:4, né? O sermão, o princípio de dores. Os apóstolos de Jesus, porém, responde a eles, que ninguém vos engane. Tenham cuidado, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Certo? É o que está escrito na palavra de Deus. É o que está escrito na palavra de Deus em Mateus 24. Louvado seja Deus. Deus, o Espírito Santo de Deus, que está aqui na terra, Ele irá fazer uma transformação em nossas vidas. Ele, pelo poder da sua sã palavra, do seu agir, do seu operar, eu tenho certeza que Ele vai entrar em providência na vida de muitos os profetas, na vida de muitos os atalaias, na vida de muitos os pastores, mudando e transformando, porque Ele tem poder de fazer isso. Aliás, foi Ele que nos fez, Ele que nos criou. Senhor, meu Deus e meu Pai, que nesta noite o Senhor possa nos guardar, nos livrar de todo o mal, que o Senhor possa abençoar cada um daqueles que estão assistindo, que o Senhor, meu Deus e meu Pai, possa entrar na vida, no modo geral, na vida conjugal, na vida financeira, na vida espiritual, primeiro na vida espiritual, dando discernimento a cada um desses que estão assistindo, ó Pai, a cada um daqueles que irão compartilhar. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa entrar em providência na causa deles, meu Deus, e que eles possam cada vez mais, e que possamos cada vez mais temer ao Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é justo e é fiel. Obrigado a todos, em nome de Jesus, que Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos, amém? Louvado seja Deus.